Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Instituto Rodolfo Souza. Professor Thalisson Faleiro com vocês para mais uma aula show. É isso mesmo, meu querido aluno, meu querido amigo, você futuro aprovado no grande concurso público da Alego. Hoje é dia de falar de mais um tópico importante, né? Cara, que edital diferente, resoluções próprias, documentos jurídicos próprios da Alego, inerentes à Alego. Matérias que geralmente não estavam em outros concursos públicos, você que tem o costume aí de fazer concursos para as carreiras policiais, talvez nós temos aí uma grade de 30% a 40%, que foi um conteúdo extremamente novo nesse certame, e é disso que nós vamos tratar, é disso que nós vamos falar. A nossa aula vai ser sensacional, vai ser mágica, tá? Com tudo que você precisa para realmente ser aprovado. É sempre um imenso prazer estar aqui no Instituto Rodolfo Souza para a gente tratar de conteúdos importantes, inerentes aos concursos públicos em todo o Brasil. São 10 anos voltados aos concursos públicos em todos os estados, em toda a federação. Eu tenho certeza que na Alego, que é o nosso estado, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, não vai ser diferente. Eu tenho certeza que teremos aí muitos aprovados nesse concurso, beleza? Vamos lá, vamos para o que interessa, tá aí, ó. É, meu jovem, meu querido professor Thalisson Faleiro com vocês. Hoje vamos tratar dela, resolução 1771 de 2003. Para você que ainda não segue nas redes sociais, aqui você me encontra lá no @Thalisson Faleiro. Você encontra os nossos materiais, você encontra as nossas dicas para concurso público. Tem muito conteúdo bacana lá nas redes sociais. Vamos começar? Hoje nós vamos tratar desse tema aqui, ó. Organização da Secretaria da Polícia Legislativa, tá? Organização da Secretaria da Polícia Legislativa, que é a própria resolução 1771 de 2003. Beleza? Vamos lá. Vamos começar. Aperte o cinto que nós vamos decolar. Sempre digo, para assistir as minhas aulas, eu acho muito importante que você faça 3 coisas. Caderno do lado direito, legislação do lado esquerdo e o material de apoio. Inclusive, o material dessa aula já está disponível aí na nossa plataforma, na plataforma do Instituto Rodolfo Souza, para que você tenha acesso a todas essas informações. Então, pega o caderninho, pega a legislação, coloque de um lado, coloque o material de outro e anote as informações. Ao longo da aula vai criando um segmento de informações junto com o conteúdo programático para que você possa aí realmente estudar todos os assuntos e ser aprovado nesse grande concurso, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Resolução, como eu disse a vocês, vamos lá. Essa nossa resolução, pessoal, ela precisa, em um primeiro momento, ter uma base constitucional. Eu sempre digo isso ao longo das minhas aulas. Todas as vezes que a gente vai estudar um determinado assunto, um determinado conteúdo, é muito importante, em um primeiro momento, sabermos a previsão constitucional, que é o fundamento normativo, né? Quais são os elementos normativos trabalhados ao rol da Constituição Federal que servem como base para a proteção dessa resolução estadual? Observe só, a existência e a atuação da própria Secretaria de Polícia Legislativa da Assembleia do Estado de Goiás encontra-se respaldo direto na própria Constituição. A Constituição tanto federal e na Constituição estadual e na normatização interna da própria Casa Legislativa. Então, o que está dizendo aqui nesse parágrafo, né? Que tanto a Constituição Federal, como a Constituição Estadual, como as normatizações internas da Casa Legislativa, especialmente as resoluções aprovadas pela mesa diretora, são os documentos jurídicos que integram normas prioritárias, normas fundamentais, que trazem a previsão de tal documento jurídico. O ponto de partida constitucional é o próprio artigo 27, parágrafo 3º da Constituição da República, que diz: as Assembleias Legislativas aplicar-se-á no que couber o artigo 51. Beleza? E o artigo 51, inciso 4, diz: estabelece que compete privativamente, então aqui é uma informação privativa, né, uma competência privativa, compete privativamente à Câmara dos Deputados, olha só, dispor sobre a sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação,
ou extinção de cargos, empregos e funções e seus serviços. O que, por simetria constitucional, aplica-se também às Assembleias Legislativas Estaduais. O que nós temos aqui, então, nesse momento, Faleiro? O que nós podemos levar como informação importante para as provas de concurso público, especialmente para a prova da Polícia Legislativa do Estado de Goiás? Olha só, quando eu olho para o fundamento constitucional, ele vai dizer a nós que a Assembleia Legislativa, na verdade, né, a Câmara dos Deputados, que é a expressão mais correta, federal, poderá criar regulamentos internos, normas internas, que tratarão sobre organização, funcionamento, polícia, criação e transformação e extinção de cargos. E dessa forma, essa análise simétrica, olha só, princípio da simetria constitucional, autoriza também as Assembleias Legislativas Estaduais disporem sobre regulamentos que vão também mencionar os mesmos critérios que cabe à Câmara dos Deputados Federais. Esse princípio aqui, pessoal, o princípio da simetria constitucional, é um princípio muito importante. O que é o princípio da simetria? Tratar de forma simétrica é conceder a outro ente similar as mesmas disposições e as mesmas categorias, os mesmos princípios, a mesma base, a mesma fonte, a mesma possibilidade de legislar. Se a própria Constituição Federal autorizou a Câmara dos Deputados Federais criar esses regimentos internos lá para o órgão federal, para dispor sobre criação de cargos, para organizar a sua Polícia Legislativa Federal, claro que o Estado também poderá tratar com os mesmos consecutares. E esse fundamento também tem previsão na Constituição Estadual. Observe, a Constituição Estadual vai dizer assim, ó, o fundamento externo está no próprio artigo 11, inciso 15 da Constituição Estadual, Constituição do Estado de Goiás, que atribuiu à Assembleia Legislativa competência para dispor sobre organização de sua Polícia Legislativa, reforçando o caráter normativo e estrutural da instituição. Beleza, então aqui é fácil, né? Até aqui está tranquilo, até aqui está fácil. Se a gente pudesse resumir esse início de aula, como é que seria esse resumo? A Constituição assegura que a Câmara dos Deputados Federais poderá criar normas internas, resoluções para funcionamento, organização, criação da Polícia Legislativa Federal. E, simetricamente, o princípio da simetria constitucional autoriza os Estados partes, em suas assembleias legislativas, também dispor sobre o mesmo assunto. Então, tem um fundamento constitucional, que é a própria aplicação do princípio da simetria, e também a Constituição do Estado de Goiás trouxe essa norma de forma expressa lá no artigo 11. A verdade é, pessoal, que hoje todos os estados do Brasil aplica-se por simetria o mesmo parâmetro, o mesmo dispositivo. As constituições do Estado de Goiás, a Constituição do Estado de Goiás e as constituições dos outros estados têm o mesmo fundamento, têm a mesma disposição, e isso eu vejo como extremamente importante a você, futuro aprovado, beleza? Aí nós temos aqui ainda sobre o fundamento constitucional, ainda sobre esse fundamento constitucional, observe. Dessa forma, a Polícia Legislativa, né? Dessa forma, a Polícia Legislativa, nesse caso, a Polícia Legislativa Estadual, possui fundamento constitucional próprio, previsto tanto no texto federal, por simetria com a Câmara dos Deputados, quanto na Constituição Estadual, conferindo-lhe amparo jurídico para a realização de todas as suas atribuições regimentais e operacionais. Beleza? Muito importante levar isso para a sua prova. Muito importante levar isso para o seu concurso público. Muito importante ter ciência desse dispositivo. Beleza, vamos lá. Fundamento institucional da Polícia Legislativa, né? Mudamos agora o nosso tópico, mas é um dos tópicos muito importantes desse regulamento, desse regimento, desse documento jurídico que nós estamos a analisar, que é a Resolução 1171. E aqui nós temos a seguinte informação, ó. Fundamentos institucionais, olha que legal. Fundamentos institucionais da Polícia Legislativa. A Secretaria da Polícia Legislativa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás constitui-se, segura aí, ó, vamos marcar essa informação aqui,
como órgão, vamos voltar aqui, deixa eu pegar essa borrachinha, como órgão permanente. Primeira informação importante, hein? Órgão permanente. De natureza o quê? Administrativa. Integrante da estrutura o quê? Interna. Olha só as informações que a sua prova pode cobrar. Diretamente o quê? Vinculado diretamente a quem? A presidência do Poder Legislativo Estadual, conforme expressa a resolução 1771 de 2023. Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui fazer uma análise. 4 informações que você tem que saber. Polícia Legislativa, órgão permanente, de natureza administrativa. Cuidado, de natureza administrativa. Cuidado com isso aqui, ó. De natureza administrativa, órgão permanente, de natureza administrativa, pertencente à estrutura interna da polícia, da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e subordinado, né, ao presidente da Alego. No momento que eu estou gravando essa aula, esse presidente é Bruno Peixoto, né, aqui no Estado de Goiás. 4 informações importantes dentro desses fundamentos institucionais, beleza? Show de bola. E aí? Nós temos sua natureza jurídica é funcionalmente distinta das forças policiais externas, como a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Federal. Uma vez que não integra, olha que informação importante que a banca pode tentar te enganar, ó, não integra o Sistema Nacional de Segurança Pública. Não integra, tá? Poderia ter uma questãozinha na sua prova sobre isso. Ó. Podemos afirmar que a Polícia Legislativa integra o Sistema Nacional de Segurança Pública? A resposta é não, tá? Até porque, pessoal, a sua natureza, como nós trabalhamos, é uma natureza administrativa, tá? Não é extremamente de ordem policial, beleza? Não possui autonomia operacional, isso aqui é importante, eu vou até grifar de vermelho, ó. Não possui, esse canetão tá me irritando, tá? Não possui, ó. Não possui autonomia operacional plena. Não possui autonomia operacional plena. Trata-se de um órgão que institucional especializado com finalidade de exercer o poder de polícia legislativa interna. Beleza. Então, essa parte de vermelho verifico como muito importante para a sua prova. Esse dispositivo pode ser cobrado do seu concurso público. E aqui a gente entende, né, a diferenciação entre a própria Polícia Legislativa da Assembleia do Estado de Goiás para com as outras entidades de polícia, né, não integrando o Sistema de Segurança Pública Nacional. Beleza? E o que seria esse órgão permanente, Faleiro? Como que eu posso entender essa disposição para a prova, né? Por que órgão permanente, né? A expressão órgão permanente empregada na norma indica que a secretaria não é transitória ou vinculada à legislatura específica. Ou seja, pessoal, sabemos que de 4 em 4 anos nós temos aí eleições para deputados, né? Deputados federais, deputados estaduais, né? Troca do governador, troca do presidente, troca do chefe do Poder Executivo Federal, troca do chefe do Poder Executivo Estadual. E nesse ato eleitoral, poderia vir uma questão na sua prova te questionando se de 4 em 4 anos, a depender da legislatura que ocorre, é possível a mudança do órgão Polícia Legislativa. E, obviamente, a resposta é não. Não tem como isso acontecer, meu jovem. Não tem como isso acontecer, meu filho. Ele é órgão permanente, não transitório, vinculado ao órgão, não vinculado à possibilidade de legislação, de legislatura, né? Não vinculado ao tempo de legislatura dos integrantes daquele órgão. Integrantes no que tange aos próprios deputados. Independentemente de 4 em 4 anos eu tenho mudança até mesmo do presidente da Alego, né? Um ganha eleição, o outro não ganha eleição e automaticamente muda-se a presidência, o órgão permanente lá é estático, né? Permanente. Essa informação eu acho como muito importante aí para a sua prova. E aí nós temos, ó, sua presença é estrutural e continuada
o que distingue das comissões temporárias ou grupos de trabalho eventuais. Sua existência é estável, como eu acabei de mencionar a vocês, técnica e institucionalizada. Eu, se fosse você, eu anotava, ó. Sua existência existência de quem? Do próprio órgão, né, da própria Polícia Legislativa, é estável, técnica e institucionalizada, com atribuições específicas, quadro próprio de servidores e competências definidas no ato normativo com força de resolução legislativa. Pessoal, inclusive temos um material de apoio. Essas informações que eu estou trabalhando com vocês, todas elas estão positivadas no material de apoio que o Instituto preparou com muito carinho, com muita responsabilidade a vocês. Beleza? Então, filhão, ó, corre aí, pegue o seu material de apoio. Tenho certeza que vai ser de extrema valia. Você terá acesso aí a todo o nosso material de apoio que criamos aí com muito carinho e com muita sabedoria a vocês. Vamos lá. Agora vamos falar aqui, pessoal, é órgão permanente? Ó, você já sabe que é um órgão permanente, beleza. Vamos falar agora de ser uma entidade. Com subordinação hierárquica, tá? Uma entidade com subordinação hierárquica. Vamos falar disso, ó. Em termos de subordinação hierárquica, a resolução é categórica ao estabelecer que a Secretaria de Polícia Legislativa está subordinada à presidência, o que significa que todas as suas ações, decisões operacionais, planos de segurança e medidas de policiamento devem se orientar por determinações e autorizações da mesa diretora. Olha que informação importante. Especialmente em seu presidente. Pessoal, então é uma subordinação direta ao presidente da Lego. Além disso, o exercício do poder de polícia legislativa só poderá ser implementado dentro dos limites estabelecidos pelas normas internas com respeito às garantias e os direitos fundamentais, em consonância com a Constituição Federal da República. Pessoal, então olha só. Essa subordinação hierárquica eu entendo como um ato muito importante, muito pleno aqui para a sua prova, você futuro policial legislativo. Bacana. Subordinação hierárquica. Por óbvio, pessoal, não se fala de militarismo. Por óbvio, não se fala de disciplina militar. Claro que não. Mas eu gosto muito dessa comparação, tá? A gente tem outros entes policiais que têm subordinação também voltados ao próprio presidente da República, tá? A gente pensar em subordinação dos próprios policiais federais para com o chefe do Poder Executivo Federal. Em algum momento haverá esse ato de subordinação. Aqui, a disposição é um pouco diferente, mas similar em alguns pontos, né? É claro que o chefe, o presidente da Lego, né, que exerce papel de presidente, que exerce esse papel pleno de presidente, ele tem disposições, categorias próprias, normas mandamentais, medidas de policiamento para a segurança de seus parlamentares, os demais adjuntos, né, demais deputados, e que é feito aqui nesse papel pela própria Polícia Legislativa. Então, quando a gente fala de subordinação e hierarquia, é dentro dessa categoria, tá? Esse primeiro momento é muito exemplificativo, esse conteúdo, para que você não erre as possíveis questões da sua prova, tá? Finalidades institucionais e proteção orgânica. Olha que bacana esse tópico, tá? Finalidades institucionais e proteção orgânica. O que precisamos saber sobre esse dispositivo, tá? Segura aí. Preste muita atenção. O que precisamos saber sobre esse dispositivo? Preste muita atenção. Olha só. Precisamos entender que a Secretaria de Polícia Legislativa tem como finalidade central garantir a proteção da estrutura institucional da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, assegurando o pleno funcionamento das atividades legislativas do Estado de Goiás, assegurando o funcionamento das atividades parlamentares administrativas e representativas da Casa. Essa proteção é compreendida em sua dimensão, agora fica importante, é compreendida em sua dimensão física, funcional e política, e
simbólica voltada à preservação da ordem constitucional, da independência dos poderes e da segurança dos agentes públicos que atuam no parlamento estadual. Vamos entender isso aqui então, ó. Finalidades institucionais. Preste atenção no que eu estou dizendo. Finalidades institucionais. Quais são as finalidades institucionais? Eu volto no assunto novamente, eu volto no dispositivo para que a gente garanta aqui eficiência na nossa aula. Segura. A Secretaria de Polícia Legislativa. Olha só a informação. Tem como finalidade, e essa ó, central. Anota aí no caderno, vai. Finalidade central. Aí nós temos, ó, garantir proteção da estrutura institucional. Então, toda a estrutura física também, tá? Cabe à própria Assembleia Legislativa. Assegurando o pleno funcionamento das atividades parlamentares, ou seja, para que esses parlamentares não possam sofrer atos de agressão por parte de cidadãos. Administrativas e representativas da casa. Essa proteção, ela é compreendida, olha só, tanto quanto a dimensão física, a dimensão funcional, política e simbólica, voltada à preservação da ordem constitucional, da independência dos poderes. Quando a gente fala desse assunto, pessoal, querendo ou não, aqui está um pouco também das atribuições, né? Que nós vamos falar lá na frente. As atribuições dos próprios policiais legislativos, tá? Extremamente válido e importante sabermos desse fundamento aí para a sua prova. Ainda dentro do assunto, finalidades institucionais e proteção orgânica. Sua atuação não se limita ao aspecto operacional. Claro que também tem um aspecto operacional. Inclusive, pessoal, você vai estudar aqui no curso, tá? Um determinado momento, lá no finalzinho do edital da Polícia Legislativa, tem uma parte que fala sobre noções de inteligência, noções de defesa pessoal. Já viu esse tópicozinho lá no finalzinho do edital? Esses assuntos, né, são de proteção física e patrimonial. Esses assuntos, que são noções que são no edital, que correspondem a 24 questões da prova, eles se apresentam de uma forma muito técnica e, claro, que eles falam sobre o ato operacional do policial legislativo. Você vai ver isso aqui no nosso curso e vai entender também o papel da Polícia Legislativa nos atos de operações, beleza? E aí nós temos, sua atuação não se limita ao aspecto operacional de segurança física, pelo contrário, revela-se como instrumento de preservação da soberania institucional, resguardando a Assembleia contra ameaças externas e internas que possam comprometer a sua integridade, a sua autonomia decisória ou capacidade de exercer funções constitucionais. Então tá aí um dos papéis também dos policiais legislativos na proteção do todo, né? Da proteção ampla, da proteção dos representantes da Assembleia Legislativa. Vamos lá. A proteção oferecida pela Secretaria abrange, tá? Segura aí. Parlamentares estaduais, inclusive autoridades de outros entes, quando sobre responsabilidade da Assembleia. Então, peraí, pessoal, pode acontecer que eu tenha um outro representante de um outro estado que em um determinado momento está na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás por algum ato, por alguma reunião, por algum acontecimento, por algum evento, né? Imagine, eu tenho lá a Assembleia, isso aconteceu, eu me recordo, há 3 anos atrás aqui em Goiás, tá? Nós tivemos aqui um congresso, e foi aí um congresso feito pela própria Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, isso aconteceu lá em 2023, se eu não me engano. E aí tivemos representantes estaduais de Minas Gerais, de Tocantins, da Bahia, que estiveram em Goiás, e automaticamente, né, a Polícia Legislativa estava nesse evento, trazendo a proteção tanto dos seus parlamentares locais, estaduais, como também dos parlamentares de outros estados. É importante citar que nesse evento, né, eu me recordo disso, eu estive nesse evento, nós tínhamos também policiais legislativos de outros estados que acompanharam os seus representantes, né? Policiais legislativos da Bahia, da Assembleia Legislativa da Bahia, que acompanharam os seus representantes até Goiás para trazer proteção dos atos. Então, muito importante. E alguém me pergunta, mesmo que esses policiais legislativos dos outros estados estão nesse evento, compete ainda a certa proteção dos nossos policiais legislativos? Sim. Ela não é revogada por esse ato, tá? Então, é aplicação conjunta. Beleza? O presidente da Assembleia Legislativa em qualquer localidade do território nacional, ó,
O presidente da Assembleia Legislativa em qualquer localidade do território nacional terá proteção aí oferecida pela Secretaria da Polícia Legislativa. Os diretores e servidores da Alego em atividades institucionais, né? O patrimônio físico e os bens móveis, olha que legal, né? Da Casa Legislativa são protegidas também por essa abrangência. A continuidade e a ordem das sessões legislativas e os demais atos parlamentares também está protegido. E o cumprimento das decisões dos parlamentares e a segurança das comissões parlamentares e temporárias está aí. Tudo isso está protegido. Beleza? Show de bola. Proteção orgânica, né? Proteção orgânica e institucional. Segura aí. Essa lógica de proteção orgânica se expressa na prática por meio de prevenção e da contenção de riscos institucionais, manifesta hostil, tentativa de obstrução das sessões, atos de violência e vandalismo, ameaças à integridade de parlamentares ou autoridades e eventos que exijam controle de acesso, policiamento ostensivo e ações de diligência preventiva. Observe o que eu estou dizendo, tá? Essa preservação, pessoal, ela se baseia dentro dessa lógica institucional. Inclusive, esse assunto aqui, eu quero já iniciar com vocês já no próximo bloco. Nós vamos fechar esse bloco, finalizamos aqui o nosso tempo, e no próximo bloco eu vou falar estritamente e exclusivamente desse assunto aqui, beleza? Desse assunto, tá? Então, ó, toma uma água, toma um café, corre lá no banheiro, usa o banheiro, volta para a aula que eu estou te esperando no próximo bloco, beleza? Tamo junto e até o próximo bloco.